Questão 21. Mostrar, usando a definição de limite, né, que limite de x ao quadrado mais x menos 6 sobre x menos 2, quando x tende a 2, é igual a 5. Olha só, pessoal, aqui a gente está com um probleminha, que é o seguinte. Se x é 2, o 2 vai zerar tanto o numerador quanto o denominador. Ó, 2 ao quadrado dá 4, mais 2 dá 6, menos 6, 0. E aqui 2 menos 2 vai dar um 0 sobre 0. Então, a primeira providência é melhorar um pouco essa expressão, né? Vamos melhorar um pouquinho essa expressão? Vou olhar para o numerador. Vou olhar para o numerador. X ao quadrado mais x menos 6. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou subtrair 2x e somar 2x. E aí eu vou obter x ao quadrado menos 2x mais 2x, ainda mais x menos 6. O que eu estou procurando fazer aqui? Estou procurando fatorar o numerador para a gente sumir com esse x menos 2, com essa indeterminação, com esse 0 sobre 0. Tá? Uma ideia é essa, né? Tendo em vista que o 2 aqui é a raiz do numerador, então eu estou produzindo um x menos 2. Aqui, ó, x ao quadrado menos 2x. Quando você colocar o x em evidência, vai aparecer o x menos 2. Essa é a ideia. Não é a única maneira de você fatorar esse numerador. Você pode encarar isso aqui como... pode tomar a equação do segundo grau, x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0, resolver essa equação, usar a forma fatorada. Então, existem outras formas aí de você fatorar esse numerador. Que mais? Então, isso vai me dar x ao quadrado menos 2x, e aqui 2x mais x, 3x. 3x menos 6. Olha para as duas primeiras parcelas. Vou colocar o x em evidência. Ó. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 2x dividido por x dá 2. Mais. Olha para as duas últimas parcelas. Dá para eu colocar o 3 em evidência, né? Então, 3, abre parênteses. 3x dividido por 3 dá x. Menos 6 dividido por 3 dá 2. Tudo bem? Que mais? Olha para essas duas parcelas agora e coloca o x menos 2 em evidência. Né? X menos 2, abre parênteses. A primeira parcela dividida por x menos 2 sobra x. Depois, a segunda parcela dividida por x menos 2 sobra 3. Pronto. Então, a fatoração de x ao quadrado mais x menos 6 é x menos 2 que multiplica x mais 3. Volto a falar para você que não é a única forma que você tem para fatorar esse trinômio aqui, x ao quadrado mais x menos 6. Pode usar uma equação de segundo grau. Então, vamos voltar para o limite. E onde tiver x ao quadrado mais x menos 6, a gente vai colocar a sua forma fatorada. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Aqui vai ficar x ao quadrado mais x menos 6. O que é isso? X menos 2, que multiplica x mais 3, ainda dividido por x menos 2. Observe que o x menos 2 vai embora, vai sobrar apenas o x mais 3. Então, no fundo, ele está pedindo para a gente mostrar esse limite aqui, ó. Que o limite, quando x tende a 2 de x mais 3, isso é igual a 5. Aí, ó, que beleza. São equivalentes essas duas expressões? São o único probleminha para essas expressões seria em x igual a 2, mas x não é 2. X não é 2. X está próximo de 2, mas x não é 2. Então, isso aqui está muito bem definido, muito bem escrito, sem problema nenhum. Então, no fundo, o que eu devo mostrar através da definição? Que limite de x mais 3, quando x tende a 2, é igual a 5. Ou seja, eu tenho que usar essa definição de limite, né, para mostrar que esse limite é igual a 5. Que é limite de f de x quando x tende a igual a L, significa que, para todo o epsilon que você tomar, existe um delta maior que zero que cumpre essa condição. 0 menor que módulo de x menos a que menor que delta implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Qual é a primeira providência? Encaixar essa condição aqui no nosso problema, tá? Nas informações do nosso problema. Então, vamos lá. Olhando para cá, o que a gente tem ali? Ó? 0 menor que módulo de x menos a. Quem é o a aqui para a gente? É 2. Menor do que delta implica módulo de f de x. Quem é o f de x para a gente? É o x mais 3. X mais 3. Menos L, menos o limite L. Quem é? 5. Isso é menor do que epsilon. Aí, ó.
organizei meu problema, né? Aqui está a organização do meu problema, que é a seguinte: dado um epsilon maior do que zero, eu tenho que exibir um delta maior que zero que cumpre essa condição. Zero menor que módulo de x menos 2, que é menor que delta, implica módulo de x mais 3 menos 5 menor do que epsilon. Muito bem. O que fazer agora? Olha só. A fim de achar o candidato delta aqui, eu vou trabalhar um pouquinho aqui com essa desigualdade, tá? Com essa desigualdade que é módulo de x mais 3 menos 5 menor do que epsilon. Isso é equivalente a escrever o quê? Ó, módulo de x mais 3 menos 2, x menos 2, né? Módulo de x menos 2 menor do que epsilon. Módulo de x menos 2 menor do que epsilon. Pronto. E aí eu acho que já acabou, né? Já acabou, porque isso aqui é uma equivalência que a gente fez, né? Isso equivale a isso, e isso aqui equivale a isso. Ou seja, módulo de x menos 2 menor do que epsilon implica em módulo de x mais 3 menos 5 menor do que epsilon. E o que eu estou precisando? Estou precisando de um delta que cumpre essa condição. Ó, módulo de x menos 2 menor do que delta implica módulo de x mais 3 menos 5 menor do que epsilon. Quem vai ser o delta, então? O delta vai ser o próprio epsilon, né? O delta é o próprio epsilon, tá bom? Se o delta for epsilon, módulo de x menos 2 menor do que epsilon implica nisso aqui, que é o que eu quero, que é a mesma coisa disso aqui, tá? Então, qual vai ser a linha de raciocínio? Dado epsilon maior do que zero, tome delta igual a epsilon. E acabou. Então, vamos lá, vamos lá. Esse foi um rascunho, agora vamos à demonstração. Demonstração agora. De fato, dado epsilon maior do que zero, tome delta exatamente igual a epsilon. Dado epsilon maior do que zero, tome delta exatamente igual a epsilon. Assim, olha o que vai ocorrer. Olha para cá agora. Ó. Zero menor que módulo de x menos o a para a gente, que é 2, que é menor do que delta. Isso implica em módulo de x menos 2 menor do que epsilon, porque eu estou tomando delta igual a epsilon, né? Bom, o que eu vou fazer aqui dentro do módulo? Somar e subtrair 3, né? Isso significa que módulo de x mais 3, eu somei 3, menos 3, menos 2, menor do que epsilon. Bom, então isso implica que módulo de x mais 3, aqui menos 3, menos 2 dá menos 5, menor do que epsilon. Pronto, então o que aconteceu? Consideramos um epsilon maior que zero e tomamos delta igual a epsilon, de tal forma que zero menor que módulo de x menos 2, que é menor do que delta, implicou módulo de x mais 3 menos 5 menor do que epsilon. Isso quer dizer que o limite de x mais 3 quando x tende a 2 é igual a 5. Acabou. Isso mostra que limite de x mais 3 quando x tende a 2 é igual a 5. A questão 22 é a mesma linha de raciocínio da questão 21, né? Antes de mais nada, antes de provar esse limite usando a definição, a gente melhora um pouco essa expressão aqui, né? Por quê? Porque se você substituir o x por menos 1,5, você vai obter 0 sobre 0. Veja, ó, se x for menos 1,5, menos 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. 2,25 vezes menos 4 vai dar menos 9. Mais 9, 0. Aqui 2 vezes menos 1,5 vai dar menos 3, mais 3, 0. A gente vai ter o 0 sobre 0. Então, portanto, convém a gente mexer um pouquinho aqui nessa expressão e escrever lá assim, ó, 9 menos 4x ao quadrado sobre 3 mais 2x. O que vai ser isso? O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Menos o 4x ao quadrado é a mesma coisa que 2x ao quadrado. Isso tudo sobre 3 mais 2x. Por que convém a gente escrever o 9 menos 4x ao quadrado assim?
Pelo seguinte, porque aí você pode usar o produto notável. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b que multiplica a menos b. Ou seja, a diferença de dois quadrados pode ser fatorado nessa forma, ó. A mais b que multiplica a menos b. Então, vou usar essa relação aqui com o a sendo 3 e o b sendo 2x. Então, o que a gente vai obter aqui? 3 mais 2x que multiplica 3 menos 2x. Isso tudo sobre 3 mais 2x. Ó, aí tem certeza que você já observou. 3 mais 2x com 3 mais 2x você pode simplificar. Vai sobrar 3 menos 2x. Portanto, mostrar esse limite é a mesma coisa que mostrar esse limite aqui, ó. Limite quando x tende a menos 1,5 de 3 menos 2x igual a 6. É isso que ele está pedindo para a gente mostrar, tá? Essas duas expressões são equivalentes? São equivalentes. O único probleminha nessas expressões seria exatamente no x igual a menos 1,5. Mas eu não estou considerando x igual a menos 1,5, porque eu estou falando de um limite. X está tendendo a menos 1,5. X jamais é menos 1,5. Por isso que essas duas expressões são equivalentes e então eu posso provar isso ao invés disso sem problema nenhum, tá? O que mais? Então tá. Agora é usar a definição para provar aquele limite. O que eu tenho que fazer mesmo? Antes disso, o que diz a definição de limite? Isso aqui, ó. Limite de f de x quando x tende a igual a L significa, para todo o epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero que satisfaz essa condição. Zero menor que módulo de x menos a que menor que delta, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Muito bem? Primeira providência, então, é encaixar essa condição aqui no nosso problema, né? Aqui no nosso problema. Então tá. Olha para cá, vai ficar assim, ó, 0 menor que módulo de x menos a. Quem é o a para a gente? É o menos 1,5, portanto vai ficar mais 1,5, isso? Menor do que delta, implica em módulo de f de x. Quem é o f de x aqui, ó? 3 menos 2x, 3 menos 2x, menos o limite L, quem é? 6. Isso tem que ser menor do que epsilon. Olha aí, maravilha, maravilha. Organizei meu problema. Então, o que tem que acontecer? Dado um epsilon maior do que zero, eu tenho que exibir, achar um delta que satisfaz essa condição. 0 menor que módulo de x mais 1,5 é menor do que delta, implica em módulo de 3 menos 2x menos 6 menor do que epsilon, tá? Muito bem. A fim de determinar esse delta, a gente trabalha um pouquinho aqui com essa desigualdade, né? Vamos lá, vou trabalhar com aquilo ali. Módulo de 3 menos 2x menos 6 menor do que epsilon. O que isso significa? Resolvendo esse parênteses. Vai ficar menos 2x, e aqui 3 menos 6 vai dar quanto? Menos 3, né? Menos 3 menor do que epsilon. Que mais? Vou colocar agora o menos 2 em evidência. Ó, esse equivalente a escrever o seguinte. Menos 2, abre parênteses. Menos 2x dividido por menos 2 sobra x. Depois, menos 3 dividido por menos 2 vai dar 1,5. Já vou escrever assim. 1,5 menor do que epsilon. Pouco mais. Vamos vir para cá. Muito bem. O que eu tenho agora? Um módulo de um produto. O módulo do produto é o produto dos módulos. Isso vai ser módulo de menos 2, que é o próprio 2, vezes módulo de x mais 1,5. Então é 2 que multiplica módulo de x mais 1,5 menor do que epsilon. Pouco mais, o módulo de x mais 1,5 tem que ser menor do que epsilon sobre 2, passando 2 dividindo ali, né? O quente dessas passagens aqui que a gente fez é que todas essas passagens são equivalências. Vale a ida e vale a volta, né? Então vamos olhar para cá, ó. Módulo de x mais 1,5 menor do que epsilon sobre 2 implica em módulo de 3 menos 2x menos 6 menor do que epsilon. O que eu preciso? Eu preciso de um delta que cumpre essa condição aqui, ó. Preciso de um delta que cumpre essa condição.
Qual vai ser o delta? Vai ser o epsilon sobre 2, porque se o delta for epsilon sobre 2, é o que vai acontecer? Módulo de x mais 1,5 menor que epsilon sobre 2 implica isso aqui. Tá? E aí acaba o problema, né? Não é verdade? Muito bem, muito bem. Então, qual é a linha de raciocínio? Dado um epsilon maior que zero, tome delta igual a epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2. Então, vamos ver o que vai dar para fazer aqui. Vamos apagar, porque esse foi só um rascunho. Agora a gente faz a demonstração. De fato, dado epsilon maior do que zero, tome quem? Delta igual a epsilon sobre 2. Assim, olha o que vai ocorrer. Aí estou olhando para cá, para a definição. 0 menor que módulo de x menos o a, que é menos 1,5, então x mais 1,5 menor do que delta, implica em módulo de x mais 1,5 menor que o nosso delta, que é epsilon sobre 2. E aí você vem desfazendo as contas, né? Multiplica aqui agora por 2, aí você vai obter 2 que multiplica módulo de x mais 1,5 menor do que epsilon. Como 2 é um número positivo, você pode passar para dentro do módulo e fazer distributiva, né? Porque o módulo de 2 é o próprio 2 e o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, 2 pode vir aqui para dentro sem problema nenhum. Então, fica assim. Módulo de 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes 1,5 vai dar 3. Mais 3 menor do que epsilon. Vamos lá, isso implica... Aí você poderia estar me perguntando assim, mas professor, eu preciso de o quê? Olha, precisa aparecer o menos 2x e aqui tem o mais 2x. Problema facilmente resolvível. Por quê? Porque módulo de x e módulo de menos x é a mesma coisa. Ou seja, o que está dentro do módulo você pode trocar o sinal sem problema nenhum, que o resultado não se altera. Tipo módulo de 7 e módulo de menos 7. É a mesma coisa. Então, escrever módulo de 2x mais 3 e módulo de menos 2x menos 3, mesma coisa. Vamos fazer isso então? Então, isso significa módulo de menos 2x menos 3 menor do que epsilon. O que está faltando agora? Está faltando um 3, né? Um 3 positivo. Então, vamos somar 3 e subtrair 3. Fica assim, ó, módulo de 3 menos 2x, ó, somei 3, agora eu vou subtrair 3, menos 3, ainda menos esse 3, menor do que epsilon. Estamos chegando lá já. Ó. O que a gente vai ter ali agora? 3 menos 2x, 3 menos 2x, menos 3 dá menos 6. Menor do que epsilon. E aí acabou, né? Por que acabou? Eu tomei um epsilon maior que zero qualquer, não, dado um epsilon maior que zero qualquer, eu tomei um delta igual a epsilon sobre 2. Aí o que acontece? 0 menor que módulo de x mais 1,5, que é menor do que delta, implicou em módulo de 3 menos 2x menos 6 menor do que epsilon. O que isso está te dizendo? O que isso está dizendo? Que esse limite aqui, ó, é igual a 6. Ou esse aqui, tanto faz, né? Tá? Isso mostra que limite, vamos escrever o primeiro aqui, quando x tende a menos 1,5 de 9 menos 4x ao quadrado sobre 3 mais 2x realmente é igual a 6.